Muito bem, galerinha, estamos de volta. Vamos continuar aqui a estudar a regência dos verbos. E aí, temos agora o verbo implicar. Então, olha só. Aqui é um verbo que você tem que ter cuidado para não tentar associá-lo de forma tão imediata àquela nossa regrinha. Porque, olha só, o primeiro sentido dele é esse aqui, ter implicância. Aqui nós vamos gravar da seguinte maneira, galera. Ter implicância, você vai entender como. O que é ter implicância com alguém? É ficar botando um monte de picuinha, né? Entre você e esse alguém. Então, nesse sentido, cuidado, tá? Porque aqui é o que eu tô falando, né? Aquela nossa regrinha, aquela nossa maneira de interpretar, ela vai servir para quase todos os verbos. Só que aqui eu gosto de chamar bastante a atenção do aluno, porque se ele pensar, tem implicância, é muito fácil implicar com alguém, então isso é VTD, ele vai errar. Então, aqui, cuidado. No caso de ter implicância, você tem que pensar exatamente ao contrário. Nós vamos gravar assim, ter implicância é ficar de nhenhenhé, implicar com alguém, é você colocar obstáculos ali entre vocês, picuinhas, ficar de coisinha. Então, não é uma relação natural, né? Não é uma relação direta, aquela relação truncada, aquela relação complicada. Então, ter implicância, implicar no sentido de ter implicância, é implicar com algo ou implicar com alguém. Nesse sentido, ele é um verbo transitivo e indireto. Vamos ver, então, o nosso exemplo. Opa! Tá? VTI. Ela implicou com o namorado. Detalhe, a preposição é essa aqui, com. Essa frase está errada, né? Tinha que ser ele implicou com a namorada, porque nós, mulheres, somos bem resolvidas, não temos essas bobeiras, os homens é que implicam com a gente, né? Então, aqui, ó, o verbo tem esse sentido de ter implicância. Colocar alguma coisa no meio, algum obstáculozinho. Joia? Então, vamos corrigir aí no seu material. É ele implicou com a namorada. Vamos lá. Segunda significação, envolver-se. Envolver-se ou misturar-se em algo, sabe? E aí, pensa na bagunça, você se envolver em algo, você misturar-se com alguma coisa, é aquela bagunça, né? Tudo misturado ali, não é nada também muito natural, então a gente também vai entender assim, implicar-se, só que aí detalhe, hein? A preposição agora é em. Cuidado, ele é verbo transitivo indireto, tranquilo. Ele é verbo transitivo indireto, assim como aqui em cima. Mas muda a minha preposição. Ó, implicar com algo é ter implicância. Tá? Implicar em algo é envolver-se. A transitividade é a mesma, mas a preposição é diferente. Olha lá, o juiz implicou-se em corrupção, envolveu-se. Tá? Implicou-se em corrupção. VTI também. Agora, a terceira transitividade desse verbo, que é ótima para cair em prova, é essa aqui. Por que ela é ótima para cair em prova, Rafaela? Vou te dizer. Porque todo mundo fala errado. Todo mundo. Geral, quer ver? Olha só. O verbo implicar é VTD. Quando o significado dele for esse aqui, galera. Acarretar. Acarretar, quer ver como vai ser fácil a gente gravar isso? Acarretar não é exatamente aquele sentido de ser consequência de algo? É. E aí vamos pensar assim, toda consequência, ela vem naturalmente de uma causa. Isso aqui é a lei da física. Então é o seguinte, toda causa tem uma consequência. Se o verbo implicar tem o sentido de acarretar, é porque ele tem o sentido de trazer consequência. Sob esse aspecto, doutores, doutoras, senhores e senhoras, atenção, ele é VTD. Tá vendo? Não tem preposição. É implicar algo. Acontece que aqui cai muito porque a galera fala errado. Direto a gente fala assim, a ausência de notas implicou em reprovação. Estamos falando errado. Se o verbo implicar tiver o sentido de acarretar, de ser consequência, lembra, ser consequência é uma relação direta com a causa. Então, não tem nada ali entre a causa e a consequência. Lembra da lei da física, toda causa tem uma consequência. Então, não tem nada ali no meio. Pronto, você já decorou que o verbo implicar, no sentido de acarretar, no sentido de ser consequência, é um verbo transitivo direto. E, nesse sentido, ele não tem preposição. Só que o pessoal fala errado. O correto é assim, ó.
A assinatura do contrato implicou o pagamento da multa. A assinatura do contrato implicou o pagamento da multa. Olha aqui, não tem, tá vendo? Não tem preposição. Não tem preposição. Essa é a única possibilidade em que o verbo implicar pode ser o quê? Transitivo, olha lá, direto. Só que é exatamente nessa situação que todo mundo fala errado. A gente fala, a assinatura do contrato implicou no pagamento da multa. E não é, galera. Então, aqui, coloca um asterisco, coloca essa observação, deixa bem claro isso aí no seu material, que é um uso popular, é o uso incorreto. Às vezes a gente vai pelo uso popular na prova e a gente se dá mal. Isso aqui tem tudo para aparecer na sua prova. E aí, muito cuidado, por favor, não faça de maneira errada. Ok? Vamos ao nosso próximo verbo, doutores. Olha aqui, é o verbo ir e vir. Não tem grandes mistérios. Os verbos ir e vir são sempre, olha aqui, ó, a transitividade, sempre intransitivos. E aí você deve se recordar. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você está penando para entender o que é um verbo intransitivo, você tem que voltar no nosso módulo 4 e assistir as primeiras aulas lá de sujeito, porque lá eu falo da transitividade verbal. E lá eu deixo muito claro para vocês que quando o complemento de um verbo é um lugar, né? Lugar é advérbio, lugar é circunstância. Então, ele não pode ser objeto, porque para ser objeto tem que ser o quê? Coisa ou pessoa. Então, lugar, meio, tudo isso aqui é advérbio. Aí a gente viu que nossa, esse aqui ficou meio... Aí a gente viu que tudo que é advérbio é circunstância, que tudo que é circunstância é complemento de verbo intransitivo. Então, vejam, o verbo ir e vir, sem maiores problemas, são sempre intransitivos. A única coisa que vai mudar é efetivamente a preposição. Né? Porque a preposição vai depender do valor semântico. Ó, ir a um lugar, pode ser essa preposição. Ir ou vir para um lugar também pode ser essa preposição. Vir de um lugar. Vir por um lugar. E aí tem diferenças semânticas. Vir de um lugar, precedência. Vir por um lugar, caminho. Vir ou ir em um meio de transporte, olha lá, meio. De um meio de transporte, então de dentro dele. Tá vendo? Então tem essas diferenças. Aqui uma diferença interessante também que vira e mexe aparece, ó. Ir a um lugar te dá uma semântica de algo, de uma ida temporária. Ir para um lugar te dá a semântica de uma ida definitiva. Então, eu até costumo dizer, olha lá, ela foi a Paris. É diferente de ela foi para Paris. Isso aqui vira e mexe cai, viu, gente? Muita atenção. Quando eu digo ela foi a Paris, aí eu tenho uma semântica temporária. Então, ela foi fazer uma viagem, né? Foi passar 3 dias, foi passar uma semana, foi passar 15 dias. Vai e volta. É uma ida temporária a Paris. Mas se eu digo ela foi para Paris, aí eu já tenho um caráter definitivo nessa sentença. Então, é como se ela tivesse se mudado para Paris. Ou ela foi para Paris fazer um curso que vai durar 6 meses, que vai durar 1 ano, 2 anos, enfim. Eu tenho uma semântica de uma ida mais temporária. Isso é extremamente importante. Eu costumo até brincar, né? Até para xingar aquela pessoa que não é muito querida, você tem que saber português. Vamos imaginar que você, em algum momento da sua existência, tenha desejado que aquele seu desafeto fosse para um lugar indevido, que, obviamente, aqui, por razões óbvias, eu não posso dizer qual é. E aí você, então, deseja que aquele seu desafeto vá para aquele lugar. E aí você fala o que para ele? Vai a e fala aquele lugar, né? Vai a e fala o lugar. Desagradável. Só que quando você fala vai a e fala o nome do lugar, filho, ele vai voltar logo. Porque é uma forma bem temporária. Então, a depender do nível da sua raiva, é melhor você mandar ir para esse lugar desagradável, porque aí ele fica lá de maneira definitiva. E é o que eu falo, até para xingar o seu desafeto, você tem que ser bom em língua portuguesa. Para pelo menos, se é para xingar, xinga direito, né? Não vai fazer o menino ficar lá pouco tempo, já que ele está te enchendo o saco, fica lá definitivamente. Beleza?
Então, atenção, o que é importante aqui do verbo ir e vir é, de fato, o uso correto das preposições e, principalmente, a diferença semântica que uma preposição pode te passar. Isso é muito cobrado nas provas. Joinha, galera? Vamos então, ó, ela veio de Paris, tá vendo a preposição de, né, de um lugar, olha a origem, a procedência dela, e ela veio de trem, aqui também a procedência, só que agora o meio de transporte. Sem maiores problemas, lembrando, sempre eu tenho adjuntos adverbiais a Paris, para Paris, de Paris e de trem, são sempre adjuntos adverbiais, porque o verbo ir e o verbo vir em si vão ser sempre verbos intransitivos, então eles só podem ter como complemento adjuntos adverbiais. A gente viu que o verbo intransitivo não tem como complemento objeto direto nem objeto indireto. Sempre o complemento do verbo intransitivo é um adjunto adverbial. Ou nenhum complemento, né? Quando o verbo é intransitivo, ele também tem essa possibilidade de nem apresentar um complemento. Joinha? Vamos prosseguir? Nosso próximo verbo é esse aqui. Esse eu adoro. Esse verbo eu adoro. Mas não tem nada a ver, não vai pensar que eu sou safada. Eu adoro o verbo namorar pelo seguinte, todo mundo fala errado. E aqui, minha filha, você fica em maus lençóis. Quer ver? O verbo namorar é um verbo... Vamos lá, vamos pela nossa dinâmica. Namorar é uma coisa boa. Boa, direta, né? Então, namorar, verbo transitivo direto. Joia? Só que a gente não fala, a gente não usa o verbo namorar na sua forma transitiva direta. A gente usa o verbo namorar de maneira errada. Quando você finalmente arranja um namorado aí, né? Porque a mulher tem dessas manias, ficar desesperada para arrumar um namorado, aí fala, tô namorando com o fulano. Gente, você está falando uma coisa comprometedora para você. Porque namorar com o fulano não significa que você é a namorada dele. Se você é a namorada dele, então você não use preposição. Diga, eu namoro o fulano. Porque o verbo namorar é transitivo direto. Pensa, namorar é bom, é gostoso, nananã, é fácil, né? A professora, nem tão fácil. Não, relaxa. Mas tem essa semântica aí de ser algo agradável. Então, vamos jogar para o transitivo direto. Aí, galera, não tem preposição. Aqui, é namorar alguém. Não é namorar com alguém. É namorar alguém. Então, ele é VTD. Mas aí, o que a população fala? Namorar com alguém, né? Eu namoro com o fulano. Mas olha o que significa com o fulano. Namorar com alguém, usando essa preposição aqui, não significa ser a namorada desse alguém. Significa que você está apenas, meramente, na companhia desse alguém. Esse alguém está presenciando o seu namoro. Olha como isso é comprometedor. Vamos combinar? Né? E aí ele é verbo intransitivo. Então, olha só, se eu digo, ela namora o Roberto sem preposição, beleza? Olha lá. O verbo é transitivo direto. Tá vendo? O verbo é transitivo direto. Ela é a namorada do Roberto. Mas, se eu digo de maneira equivocada, ela namora com o Roberto, aí significa que ela tem o seu namorado e namora este namorado na companhia do Roberto. Olha que situação. Tudo bem se você gosta, não tem problema não. No mínimo aí você vai ter um trio, né? Mas olha que situação comprometedora. Então, quando você fala, eu namoro com o fulano, ele não é seu namorado. É que ele te acompanha quando você vai namorar. Meu Deus, o que está acontecendo? Meio esquisito, né? Então, cuidado. Agora, eu posso dizer namorar com alguém? Pode. Pode. Só que não é essa semântica que a gente está acostumado a usar. Olha o exemplo em que cabe namorar com alguém. Na época da namoradeira, namorava-se com os pais. Que isso, professora? Namorar com os pais? Namoradeira, não sei se você conhece, é um móvel, né? É uma poltroninha assim, como se fosse um banco de praça, né? Naquelas dimensões ali, só que de madeirinha, de vime, um móvel de residência. E na época, provavelmente, aí dos nossos avós, bisavós, enfim, era assim, alguns pais, provavelmente até de vocês, namoraram assim. Então, a namoradeira ela é um móvel largo, que cabe exatamente 3 pessoas. E aí, como que se namorava? O namorado de um lado, a namorada do outro, e no meio, os pais. Ou o pai, ou a mãe, ou o irmão mais velho. Mas sempre alguém ali no meio, porque esse era o namoro de antigamente, né? Oi, tchau, e acabou. Cada um sentado de um lado. Então, aí cabe essa significação de namorar com alguém. De fato, você estava ali de namoro. E com o seu pai. Seu pai era a companhia. Beleza. Então, na época da namoradeira, namorava-se com os pais. Aqui eu tenho
essa ideia de companhia, e toda a ideia de companhia, nós sabemos que sintaticamente é o quê? É um adjunto adverbial. Então, não é o alvo da ação namorar. Não digo que os meus pais eram os namorados, lógico que não, tá? Digo apenas que a companhia se dava de fato com os pais. Então, cuidado para você não sair por aí, eu namoro com o fulano, minha amiga, você está se comprometendo. Tá dizendo que o fulano está ali no meio quando você está namorando. Beleza? Complicado isso, né? Vamos lá. Mais um verbo pra gente. Tá. Agora, ó. Aqui, galera, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Estes verbos aqui, nós vamos, como eu falei, para a gente decorar, nós vamos analisar aquela dinâmica para o verbo obedecer. Mas, nós vamos entender esses 4 verbos aqui como um bloco. Então, em outras palavras, estou dizendo o que para você? O raciocínio que vale para o verbo obedecer vai valer obrigatoriamente para o desobedecer, para o suceder e para o obstar. Tranquilo? O raciocínio que vale para o obedecer vai valer obrigatoriamente para o desobedecer, para o obstar e para o suceder. Agora, para efeito de memorização, a gente vai pensar só no verbo obedecer. Só no verbo obedecer, tá? Porque se a gente for pensar nos outros, a gente pode se confundir. Mas grave que isso aqui é um bloco. Obedecer, desobedecer, suceder e obstar. Então, vamos lá. Obedecer. Então, aqui, galera, o nosso raciocínio ele vai ser todo em cima do obedecer. E aí, nesse sentido, vamos pensar. Obedecer a alguém é fácil? Resposta, não, né? Obedecer não é fácil. Então, vamos jogar para aquele nosso sentido. Tudo aquilo que não é fácil, que não é direto, que não é automático, a gente joga para qual verbo? Transitivo indireto. Entendeu? Por que você tem que raciocinar só em cima do obedecer e jogar esse raciocínio para o desobedecer? Porque se você for raciocinar pelo desobedecer, você vai errar. Você vai dizer, opa, desobedecer é fácil. Você vai dizer, desobedecer é fácil, então é transitivo direto, quando na verdade não é. Desobedecer também é transitivo indireto, mas grava que você não vai raciocinar por ele. Você vai raciocinar pelo obedecer, afinal de contas, o desobedecer é uma mera derivação, tá? Você só coloca um prefixo aqui. Então, vamos lá. Se é difícil, o verbo transitivo indireto tem preposição. É obedecer a algo, é desobedecer a algo, é suceder a algo ou alguém, é obstar a algo ou alguém. Então, esses 4 verbos obedecem a mesma regrinha. Todos os verbos transitivos indiretos. Vamos aos exemplos, então, para clarear? Ó, ela obedeceu aos pais. Tá aqui a minha preposição. Isso é um objeto indireto. Ela desobedeceu aos pais. Tá? Ela sucedeu ao presidente. E a preposição é sempre a. Tá vendo? Sempre a. E o mau tempo poderia obstar ao passeio na praia. Aqui eu também peço a atenção de vocês. Sabe por quê? Porque aqui o pessoal fala bastante errado. Aqui o pessoal fala, poderia obstar o passeio na praia. Entendeu? Então, olha só. Aqui também é um daqueles casos em que a popularidade nos atrapalha na hora do concurso. Porque, em geral, a gente fala, o mau tempo poderia obstar o passeio. E é errado. Lembrem-se sempre, tá? Obedecer, desobedecer, suceder ou obstar, sempre, sempre, sempre VTI, e sempre, sempre, sempre com essa preposição, a algo ou a alguém. Só você lembrar aí da sua infância, se era fácil você obedecer a seus pais. De jeito nenhum, tá bom? E aí os outros imitam obedecer. Ok? Continuando então, vamos agora para o verbo pagar e perdoar. Aqui é a mesma coisa, galera. Você vai raciocinar para o verbo pagar, você vai raciocinar em cima do verbo pagar, dentro daquela nossa dinâmica, mas vai considerar isso aqui como um grupo. Ou seja, o que vale para o verbo pagar, vale para o verbo perdoar. Mas o seu raciocínio é em cima do verbo pagar. Ó, coloca na ordem alfabética e vê que ele vem primeiro. Então, você raciocina em cima do que vem primeiro. Tranquilo? Olha que interessante. Facílimo, tá? É facílimo da gente memorizar. E olha só.
Você pode pagar algo ou você pode pagar alguém. Vamos lá. Quando a gente pede dinheiro para alguém, geralmente é quem? Alguém da família, um pai, uma mãe, uma irmã rica, às vezes um amigo, namorado, entendeu? Então, a gente pede dinheiro para alguém que é próximo. Aí eu te pergunto, aquele dinheiro que você pediu para o seu pai, meu filho, é fácil você pagar esse dinheiro? Cara, não é. Você enrola, você vai falar, pai, esse mês eu não tenho. Você vai pedir para dividir, o teu pai vai dividir, milhões de vezes sem juros. Aí um mês dá para pagar, no outro não dá, você vai enrolando, enrolando, enrolando. Então pensem sempre assim, pagar e perdoar, a gente vai raciocinar em cima do pagar. E o pagar, quando o complemento for pessoa, lembra sempre disso, tá? Quando é para pagar uma pessoa, é difícil. Por quê? Porque essa pessoa geralmente é quem? É uma pessoa muito próxima da gente. É o pai, é uma mãe, é uma irmã, etc. Então, a gente enrola para pagar. Então, tudo aquilo que não é direto, que não é automático, que não é tão fácil, a gente joga para o verbo transitivo indireto. Então, quando o complemento do verbo pagar e do verbo perdoar for uma pessoa, esse verbo vai ser transitivo indireto. Então, é pagar ao pai, pagar ao tio, pagar ao namorado. Só que aqui tem um detalhe. Dentro de pessoa, você que está estudando para concurso, vai incluir as tais das pessoas jurídicas. Então, pessoa jurídica de direito privado. Aí você pediu um empréstimo lá para o Banco do Brasil. Pediu um empréstimo para o Banco Itaú. Eles são PJ, concorda? Mas são pessoas. Só se lembre de incluir essas pessoas jurídicas. Banco é pessoa, ainda que pessoa jurídica. Você que está estudando para concurso, fica até mais fácil entender isso. Joia? Então, se o complemento for pessoa física ou jurídica, você vai entender como verbo transitivo indireto, lembrando que pagar uma pessoa sempre você associa ao seu pai, que você pede dinheiro e demora para pagar, se pagar. Detalhe, né? Agora, quando o complemento for coisa, aí é pagar algo, sem preposição. Vamos tentar decorar? Pensa você aí pagando a conta de luz. Você pode demorar? Você acha que a Light, não, aqui em São Paulo eu não sei qual é a empresa de luz. Eletropaulo? Eletropaulo. Então, aqui em São Paulo, se você não pagar a Eletropaulo, o que vai acontecer? Se você não pagar a luz, tudo bem, mais um mês de luz para ela. Tudo bem, mais 2 meses de luz. Você acha que você vai poder ficar enrolando, como você faz com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com seu tio, com seu namorado? Não vai. Quando tem que pagar a conta, se você não pagar, meu filho, vai cortar a luz, seu nome vai para o SPC e para o Serasa. Então, pagar a conta, pagar a prestação, pagar o boleto é o seguinte, ou paga ou Serasa. Então, não dá para esperar, não dá para enrolar. Pronto, já decoramos. Então, quando o verbo pagar tiver como complemento um objeto, o que vale dizer uma conta, lembra do seguinte, se eu não pagar a conta, meu nome vai para a SPC Serasa. Tem que ser direto, tem que ser na hora. Se você tiver 2 dívidas para pagar, a conta de luz e o seu pai, com certeza, e dinheiro só para uma delas, com certeza você vai pagar a luz. Ela não pode esperar, pagar a coisa. Beleza? Então, quando o complemento for coisa, VTD. E quando o complemento for pessoa, VTI. Dá para a gente enrolar, não é tão direto. E, da mesma forma, você vai entender assim para o verbo perdoar. Tranquilo? Então, olha só como é que vai ficar. Não conseguiu pagar a prestação. Prestação é o quê? Prestação é coisa, é algo. Então, o verbo é transitivo direto. Esse A aqui é artigo, não é preposição. Joia? Bora colocar aqui, Esse pagar, vou botar aqui em cima que está mais fácil para escrever, é um verbo transitivo direto. Agora, olha aqui embaixo. Ela pagou ao banco. Lembra que banco, galera, é pessoa e que pessoa é sempre mais difícil. Tudo bem, ainda que seja o banco, né, que também vai te cobrar, vai botar teu nome no SPC, mas aquela associação, quando a gente lembra de alguém, a gente lembra de pessoa, a gente lembra do pai. Pai, da mãe, enfim, alguém da família. Aqui o banco é pessoa, em que pese ele ser pessoa jurídica, ele é pessoa. Então, qualquer pessoa, VTI, é difícil pagar. Agora, coisa não, aí tem que ser fácil, tem que ser na hora. E aí, nesse sentido, o verbo vai poder ser também bitransitivo. Você pode pagar algo, que é a coisa, que tem que ser na hora, a alguém, que é
o bobinho que te emprestou dinheiro aí, teu pai, tua mãe, teu irmão, e que você vai demorar para pagar. Nesse sentido, olha lá, ela pagou a dívida, objeto direto, tá vendo? Porque é coisa. A quem? Aos credores. Então, ó, objeto indireto. Não tem problema algum. Vamos lá? Aqui em cima, não conseguiu pagar a prestação, VTD. Aqui embaixo, pagar ao banco, VTI. E aqui embaixo, mais ainda, pagar a dívida aos credores, VTDI. Não tem problema algum. O que você tem que decorar é, a depender do tipo de complemento, essa transitividade vai variar. E o que vale para o verbo pagar, vale também para o verbo perdoar. Tranquilos? Vamos continuar, então, a analisar mais verbos a partir do nosso próximo bloquinho. Eu espero você. Até lá.